Olá, seja bem-vinda à nossa sexta tentativa de gravação da oitava aula do curso número um dos 27 perfis de personalidade. São 27 perfis de personalidade, é um curso individual para cada perfil. Esse é o curso número um e é a oitava aula. Já dando spoiler, não vai ser a última aula. No final, eu vou oferecer para vocês uma aula bônus que vai ser postada hoje também, porque essa aula foi postada ontem, dia 11, hoje, dia 12, seria o dia da nona aula, e vai ser postada as duas novamente hoje. Então, hoje, né, a gente vai falar, né, sobre o encontro com a paz interior e a própria essência. Só que, antes, né, da gente entrar na aula, eu quero pedir licença para reverenciar a divina fonte criadora de tudo que é, deixar aqui minha eterna gratidão a ela, para pedir licença, né, para o seu eu superior, para a sua alma, para que juntos e juntas possamos aqui estudar. E caso você que esteja assistindo aí, alguém não acredite, eu agradeço, né, você estar aqui, respeito você não acreditar, mas eu vivencio, outras pessoas aqui vivenciam e eu peço a sua compreensão para quem vivencia e se conecta, ok? E antes da gente, né, mergulhar no conteúdo da nossa nona aula, da nossa oitava aula, né, a gente vai fazer sempre o resuminho como de costume, né? A gente faz um resumo da aula anterior e a gente está falando então do quê? De um perfil de personalidade, de uma pessoa que a gente poderia trazer aqui um personagem que seria o perfeccionista. Esse perfil de personalidade é o perfil do perfeccionista. É um perfil de personalidade onde predomina as sensações físicas, então a pessoa percebe a vida, processa a vida e se expressa na vida através das sensações físicas. Tem sentimentos? Tem. Tem emoções? Tem. Tem pensamentos? Tem. Mas as sensações físicas é o que conta mais alto para ela tomar decisões. Ela fala com o corpo fala com ela o dia todo. E na aula anterior, que foi a aula número 7, a gente falou o quanto, né, essa pessoa tem a falsa sensação de segurança quando ela está tentando controlar as coisas. Eu digo tentando por quê? Porque ninguém consegue controlar. Tentar controlar as coisas e a vida é um sinônimo de sofrimento, porque a vida é dinâmica, a vida não é algo estático, ela está sempre se movimentando, então não dá. As outras pessoas também não aceitam serem controladas, então não dá. Então essa pessoa sofre, mas tem uma falsa sensação de segurança nessa tentativa. As vozes, né, que estão apontando na cabeça dessa pessoa o que está errado, na verdade não estão apontando para o errado, elas estão apontando para um modelo de padrão de crença que ela tem, e o que a gente poderia chamar de errado, entre aspas, se o sentido é ajudar essa pessoa a ficar bem, é na verdade essas vozes é que estão, entre aspas, erradas, né? Por quê? Porque elas estão levando você para um modelo muito limitado de vida. Elas não estão te ajudando a fluir com a diversidade que é a vida. Só que, quando você chega em uma pessoa que tem esse padrão de personalidade, fala pra ela que o que tá segurando ela nisso é uma ira reprimida, tem uma raiva muito reprimida, porque ela queria ser livre na infância, teve que se adaptar e acabou se acostumando, e nem lembra que ela não é esse personagem que se adaptou, e por isso tem uma raiva muito extensa, muito forte e intensa lá, reprimida, e é essa raiva que tá fazendo ela se tornar uma pessoa tão exigente assim, essa pessoa já diz o seguinte, é uma tendência isso, por experiência própria. Ah, mas se eu deixar essa raiva sair, eu vou ó, pegar alguém, ó, e não é verdade. Quanto mais você reprime, pior fica. Inclusive, sabe aquela situação? Às vezes algo bobo acontece, você explode, é porque tá com a raiva reprimida, tá com essa ira reprimida. E entrando em contato, e acolhendo, e aprendendo a lidar com isso, e trazendo essa ira para uma outra expressão, vai fazendo com que você alivie isso. E a harmonia da natureza é diferente da harmonia da nossa mente, porque a nossa mente enxerga a harmonia baseada nas nossas crenças, na onde a gente foi criado, com as ideias que a gente foi criado. A harmonia da natureza é muito mais ampla, a natureza é diferente. Então, quando a gente fica tentando encaixar a natureza dentro da harmonia da nossa cabeça, a gente sofre muito, é muito sofrido. E as outras pessoas fazem parte da natureza, né? Então, quando a gente tenta encaixar as pessoas também, sofre mais ainda. E agora, já aprofundando, vamos lá. A busca pela perfeição, né, e pelo certo, né, que essa pessoa quer, ela gera um sentimento de indignidade nela. Por quê? Pelo resultado de todos esses pontos que eu vou citar agora. Quando a gente fica tentando fazer algo perfeito, né, entre aspas, a gente coloca muitos critérios para aquilo acontecer. E quanto mais critérios eu coloco, mais difícil fica daquilo acontecer mesmo. Por quê? Porque a vida é dinâmica, não é estática, ela está sempre se movimentando. Então, as coisas ficam mais difíceis de acontecer exatamente daquele jeito que eu queria. É uma expectativa muito específica. E aí, o sentimento dessa pessoa é constantemente um sentimento de inadequação. Porque ela nunca se sente adequada. Porque sempre que ela tenta algo, ela não consegue exatamente do jeito que era pra ser pra ela. Ou na maioria das vezes. Isso faz com que ela tenha um remorso por não ter conseguido, ficar remoendo isso semanas, horas, dias, semanas, meses, anos, uma vida inteira, dependendo de qual for a situação, do impacto que ela teve, o tamanho da expectativa que ela criou no modelo ideal dela. Sente culpa por não ter conseguido, sente medo de errar novamente, sente vergonha pela exposição que ela acredita que passou, porque muitas vezes ela acredita que passou por uma exposição, por uma humilhação que ela nem passou, porque na cabeça dela aquilo foi muito errado.
Só que para as outras pessoas que não têm o mesmo padrão que ela de pensamento, de perfeccionismo, acham que aquilo foi super natural, uma coisa muito do cotidiano que acontece com qualquer pessoa. Então, para as pessoas não foi algo vergonhoso, mas para ela foi. E ela fica sofrendo achando que as pessoas viram ela passando vergonha. Então, quando junta tudo isso, dá um pacote que faz essa pessoa ter um sentimento de indignidade, ela não se sente digna. Ela se sente mal com ela mesma, sabe? Ela tem uma cobrança assim que leva ela para um extremo de, às vezes, deixar a autoestima dela lá no chinelo. E isso é muito desafiador, isso judia muito da pessoa. Então, lidar com esse sentimento, sabe, de inadequação, sabe, trabalhar essa questão e perceber que esse remorso tá te prejudicando, inclusive o risco de bruxismo, de ficar remoendo, aquele estresse, aquela coisa, aquele maxilar duro, isso vai impactar até os seus dentes, a sua saúde bucal, entendeu? A forma como às vezes você se alimenta vai também impactar por conta de tudo isso. E esse sentimento de culpa, né, ele vai trazer sempre para você ali um estresse, um medo, vai alterar, sabe, a liberação de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol no seu sangue, vai alterar um monte de órgãos do seu corpo, o sistema imunológico, um monte de risco de outras comorbidades acontecerem. Então isso só judia de você. E honestamente, a vergonha é a vibração mais baixa que existe. Em escalas vibracionais, a vergonha é a vibração mais baixa. A vibração da vergonha é mais baixa do que a vibração do ódio e da culpa e da raiva. A vergonha é a pior vibração que a gente pode estar. Então, isso só traz coisas negativas, né, para nossa vida. E quando você então começa a olhar para isso, né, você começa a perceber que, lembrando, é verdade, ó, se tá fazendo sentido até aqui, já se inscreva no canal, tá? O número de inscritos do canal, ele tá crescendo, mas eu conto com a sua colaboração para crescer mais. Dá o seu like, deixa o comentário, porque através dos comentários foi que eu descobri que o áudio da aula não estava bom, porque geralmente eu gravo e escuto e assisto, mas estava tarde ontem, fui dormir, não consegui, e pelo comentário das meninas eu consegui. E também compartilha, porque assim você ajuda o meu trabalho a chegar a mais pessoas e a gente pode, né, realmente somar com mais pessoas para que a gente ajude, né, a gente consiga, né, contribuir com a jornada das pessoas. Se está ajudando para você, vai ajudar outras pessoas também. E, né, a pressão que essa pessoa sente, ela acredita que é porque ela não é uma pessoa boa, porque ela associa, né, que fazer do jeito certo, fazer perfeito, né, na cabeça dela o que é o certo, é ser uma pessoa boa. E por ela não conseguir alcançar isso com constância, né, porque é uma coisa impossível, basicamente, que ela acha que ela se sente, então, pesada, que ela se sente tensa porque ela não é uma pessoa boa, porque ela não alcança, porque ela não consegue, porque ela não dá conta, porque ela não faz do jeito certo, porque ela não é, sabe, como ela deveria ser. Mas, na verdade, a pressão que ela sente é exatamente por acreditar nisso. De que ela não consegue, que ela não é uma pessoa boa, que ela não é uma pessoa justa, que ela não dá conta das coisas, quando, na verdade, ela já faz tudo. Ela já tem uma competência, ela já tem ali uma honestidade, uma generosidade, uma lealdade, uma sinceridade exemplar. Ah, quer dizer que ela não tem características que a sociedade chama de defeitos. Não, todos nós temos essas características. Só que dizer que é um defeito é um julgamento de outra pessoa que tem outras crenças. São características, ok? Então, assim, características são características, todos nós temos. Mas essa pessoa, ela acredita nisso. Então, conforme ela vai aceitando que a, entre aspas, imperfeição é a solução, por que entre aspas? Porque na cabeça dela é imperfeição, mas não é imperfeição, é o fluir da vida. Então, toda vez que a cabeça dela falar que ela tá fazendo algo imperfeito, ela começa a perceber que isso é a solução. Porque o imperfeito para ela é um equilíbrio. Porque ela tá no extremo de querer as coisas de um jeito que é impossível de alcançar. E o outro extremo é uma irresponsabilidade tremenda. E no caminho do meio é o equilíbrio. Então, quando ela vai para a direção que a mente dela tá falando que ela tá sendo irresponsável, ela tá indo pro equilíbrio. E conforme ela for indo, ela vai encontrar o equilíbrio. Você vai encontrar o equilíbrio. É uma busca diária. Você vai aprendendo a discernir. Lembra quando a gente falou que a importância do contraste para desenvolver o discernimento? Você vai aprendendo a discernir. Mas você tem que aceitar que, não é que você tem por obrigação, mas se você quiser, né, essa melhora, você vai precisar aceitar que para ir em direção do discernimento, do equilíbrio, você vai ter que ir na direção oposta, que a sua mente vai dizer que você está indo para uma irresponsabilidade. Mas é o seu caminho de crescimento. Vai ter perfis de personalidade que eu vou dizer o contrário, para essa pessoa desenvolver rotina, para essa pessoa desenvolver padrões, porque ela precisa disso para ela ter um crescimento. Mas no seu caso é o oposto. Então, cada um precisa de um caminho diferente, não tem fórmula mágica. Cada perfil de personalidade tem uma tendência, tem um desequilíbrio e tem um monte de qualidades, assim como você já sabe, nas aulas já citamos, as qualidades que você também tem nessa personalidade. E a questão é você buscar o equilíbrio. E o equilíbrio está em aceitar essa imperfeição como uma solução. E ter clareza de que a tempestade só vai passar quando você abrir a janela. Porque a tempestade que você está vivendo na sua vida, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Você precisa abrir a janela. Abrir a janela é ampliar a sua percepção, ampliar a sua possibilidade, sabe? Ir para a natureza, sabe? Olhar para a natureza, ver como que a natureza se funciona. Você vai perceber que a natureza, a harmonia na natureza é uma coisa muito diferente, uma coisa que na sua cabeça é desarmônico. Mas a natureza está aí, a natureza é a verdade da vida, a vida está acontecendo na natureza. E quando eu gosto muito de ir no mar, né? Perto tem um mar, assim, tal, eu vou, né, tipo, diariamente, hoje eu não fui, mas diariamente eu vou, eu sempre tento tirar, tipo, 40 minutos, assim, por dia, uma horinha por dia, eu vou, e eu fico na praia, assim, tal, eu fico olhando pro mar, o mar pra mim é a minha televisão, nem tenho televisão e nem tenho interesse em ter televisão, nesse momento, já tem vários anos que eu não tenho televisão, não tenho interesse em ter, porque eu gosto de assistir a natureza, então eu gosto de ir lá e ficar olhando pro mar, às vezes eu até levo pipoca, eu faço pipoca em casa e levo pro mar, porque eu gosto de comer pipoca, e fico lá comendo pipoca olhando pro mar,
sabe? E é interessante ver, né, como que é harmonioso e ao mesmo tempo é um caos, né? As ondas ali, um caos e é a harmonia do caos do mar. E a natureza como um todo, ela traz essas coisas, sabe? A gente perceber isso. Então, para você também vai te ajudar, sabe? Você ir para a natureza, olhar para isso. E você perceber que o caminho é você entender que dignidade não é sinônimo de perfeição. E entender é diferente de compreender, tá? Entender é mental, é uma informação. Você pode sair dessa aula entendendo que dignidade não é sinônimo de perfeição, porque você aceitou essa informação, ou você pode sair dessa aula sem entender isso, porque você não consegue aceitar essa informação. Seu sistema de crença não permite ainda que você aceite ou você escolheu não aceitar. Ok. Posso sair entendendo ou não. É uma questão de aceitação, de abrir a janela do sistema de crenças. Mas, se você sair daqui entendendo, amanhã você não vai ter mudado. Os padrões vão ser os mesmos. Você vai continuar se sentindo indigna por não fazer as coisas do jeito que você acha que é o certo. Só que, por você entender que existe uma possibilidade de uma versão sua onde você pode se sentir digna, mesmo não seguindo esses padrões, você começa a se permitir, a trilhar uma jornada onde em algum momento essa jornada vai permitir que você se torne essa versão. E quando você sentir no seu corpo, nas suas emoções, nos seus sentimentos, que você é digna, mesmo não seguindo esses padrões, aí você vai ter compreendido isso. Então, entender é algo fundamental para um dia, quem sabe, compreender. Só que entender é entrar na cabeça. Compreender é o resultado, é o prêmio pela jornada que você vivenciou. Então, aqui eu estou fazendo o trabalho de te inspirar com o conhecimento, a jornada é sua, você que vai ter que caminhar. Eu não posso caminhar por você, eu só posso te mostrar que existe uma possibilidade, existe uma solução. E aí você vê o quanto que você realmente está afim, e você vai provar que você está afim fazendo a jornada. Não falando o que você quer, mas fazendo, vivendo. E é assim que funciona, né, o nosso processo de transformação. E nessa jornada, você vai ter a oportunidade de criar novas crenças na direção disso, de que a sua dignidade não tem a ver com perfeição. São várias camadas de crenças, são várias camadas de sentimento, várias camadas emocionais, várias camadas de comportamento. São muitos e muitos e muitos. Não vou aqui te iludir, não vou trazer uma coisa assim que é mágica e tal, porque não funciona assim. Eu gosto de ser muito realista, porque se você criar uma expectativa baseada em algo que não é realista, quando você for para a realidade, você vai achar que é você que não serve para isso. Quando na verdade não. É sim, é difícil, são muitas camadas, mas é simples ao mesmo tempo. É simples por quê? Porque existe método, existe uma forma disso acontecer e a gente vai seguindo esses métodos, olhando para isso, ressignificando crenças, padrões de comportamento, padrões de sentimento, acolhendo as feridas, acolhendo as dores, as memórias de dor, as memórias de ressentimento, as memórias de ódio, de raiva, a gente vai acolhendo, vai aprendendo e vai fluindo, entendeu? E com o tempo você vai reconhecendo que você é um eterno protótipo. O significado da palavra protótipo, né, é uma fase de teste, sempre, que no final culmina, né, chega num ponto de fazer uma forma que vai fazer um monte de cópias repetitivas. Eu sei que você não vai ser uma forma para copiar em você repetitivamente. Eu sei que não dá para te copiar, mas eu usei a palavra protótipo exatamente por esse também significado que ela tem de ser um eterno teste. O protótipo é sempre aquilo que está em fase de teste, ele nunca está pronto. E nós estamos sempre em fase de teste, porque a nossa perfeição como alma aqui encarnada é estar se desenvolvendo e buscando encontrar o nosso objetivo, o nosso sentido. Né? Aí você que está colocando qual é o seu objetivo. Cada um tem liberdade de colocar qual é o seu próprio objetivo. Mas então você está nesse eterno, né, se construir e se desconstruir na busca desse seu objetivo. E aqui você está encontrando informações para diferenciar quem é você de quem é o personagem, que é a personalidade. Porque você é a alma, você é o ser leve que está aí dentro. A personalidade é o personagem que não é tão leve assim. Inclusive é sobre isso que a gente vai falar agora nessa parte da aula, né? Conforme você vai ir nessa jornada, que você entendeu e você vai na busca dessa compreensão, vivenciando isso, você vai perceber que o seu verdadeiro valor não está em fazer as coisas perfeitamente. Isso vai ser uma consequência de um caminho. E você vai cada vez mais perceber que existe uma essência dentro de você que está pedindo espaço para criatividade. E se você aceitar dar espaço para essa criatividade, rompendo essas crenças, criando novas crenças, indo por esse caminho, acolhendo essas dores, passando pelos desafios que existem nesse caminho, porque sim, existem desafios, vai ter dias que você vai querer desanimar, vai ter dias que você vai desanimar, vai ter dias que você vai desistir, mas aí você volta. Tudo isso acontece. Mas existe algo que quanto mais você ir nessa direção, vai começar a se expressar, e esse algo é criativo, e é a nossa alma, e ela é próspera, e ela é alegre, e ela é feliz, e ela é saudável, e ela é, sabe, é tudo que a gente tá buscando. Tudo que a gente tá buscando do lado de fora tá do lado de dentro. E quando a gente vai olhando pra dentro, a gente vai expressando isso do lado de fora, e a nossa vida do lado de fora vai melhorando. Porque com mais criatividade, com mais alegria, com mais felicidade, com mais energia, com mais tudo, você consegue melhorar no seu emprego, você consegue melhorar financeiramente, você consegue melhorar nas suas relações, nas amizades, no casamento, no namoro, com a família, você consegue entender melhor as pessoas, perdoar, ficar em paz. Você vai resolvendo a sua vida de uma forma geral. Porque você tá bem pra tudo isso. Então, você já é leve, o personagem é que não é leve. E se você conseguir entender isso e conseguir entender que o personagem, que é a personalidade, tem várias qualidades, e você vai usar todas as qualidades a seu favor, mas todos os pontos de limite que essa personalidade traz, você não vai se apegar a eles, você não vai acreditar que você é eles, e você vai romper um por um, com paciência. É uma jornada. São várias e várias e várias, né, experiências, né? São várias reencarnações, a gente não se encontra em uma reencarnação, a gente já tá nesse caminho. Se você tá interessado nesse tipo de assunto nesse momento que o mundo, as pessoas no geral, né, a maior parte do planeta não tá interessada em autoconhecimento, tá interessada em outras coisas, tá interessada em ficar muito louco, em usar muitas substâncias, se desligar da vida, sabe, ficar assistindo, as coisas se distraindo, e nada contra tudo isso, o mundo é livre. Mas a maior parte da humanidade não tá nem aí para o conhecimento, entendeu? E tá achando que vai ser feliz procurando coisas do lado de fora. Não que não tenha momentos de alegria, do lado de fora a gente encontra momentos de alegria incríveis, mas felicidade a gente só encontra dentro. Porque a essência da nossa vida é a felicidade. Então, se você tá aqui com interesse desse, em um mundo que tá todo aí querendo outras coisas, você já tá nesse caminho, você já não começou dessa vez, né? E se começou nessa daqui, meus parabéns, entendeu? Porque assim, vamos lá, né? Vamos caminhar juntos e juntas, tá? Mas, né, pra gente ir, né, pro desafio da aula agora, o desafio dessa aula é o seguinte, é você escrever uma carta pra você,
com 3 parágrafos no mínimo. Em cada parágrafo você vai lembrar de uma memória de uma situação onde você expressou uma das suas qualidades, sabe? Em uma situação com uma pessoa, e você vai pegar 3 qualidades, 3 situações reais que aconteceram, você vai escrever, você vai lembrar delas, você vai se conectar com elas, e depois você vai ler pra você mesma na frente do espelho, pra você sentir isso, sabe? Já que você vive, né, pelas sensações, pra você sentir como que você é uma pessoa digna já. Como você já é uma pessoa bacana, que já tem um monte de qualidades, ok? E o tema, né, da nossa aula bônus é: a perfeição que você procura está dentro de você, esperando a sua atenção. Te convido fortemente para assistir essa aula. Eu gravei essa aula assim com o meu coração, com a minha alma, né? Todas eu venho de corpo e alma que gravar, mas eu me baseio, né, no conhecimento e tal e preparo a aula. Essa eu vim para trazer mais um conhecimento da experiência, da jornada, sabe? Para compartilhar uma coisa muito de coração e de alma com vocês mesmo. E vai ser um prazer, né, poder contar com a participação de vocês. Mas também quero já pedir a colaboração de vocês, porque aqui embaixo, né, tem a playlist do curso, tem também o link, né, do curso completo na Hotmart que eu ofereço sobre os 27 perfis de personalidade. Esse curso ele é muito incrível, ele é muito completo, o preço dele é um preço de lançamento, ele vale 4 vezes mais o preço que ele tá, sem dúvida alguma, facilmente, pela profundidade e tudo que eu ofereço lá, as ferramentas e tal. Tem uma comunidade online no Discord, esse curso, para tirar as dúvidas, para interagir, é muito bacana. E também tem um curso para quem vive a ferida da rejeição, para pessoa que foi rejeitada, ou se sente rejeitado, passou por uma rejeição na infância ou de relacionamento e não tá conseguindo lidar com isso, ou acha que ele lidou, mas não se abre mais, não vive mais e ainda tá travado nisso. Também tem um curso lá. E eu peço gentilmente que vocês possam, né, divulgar, me ajudar a divulgar o meu trabalho, porque eu realmente vivo desse trabalho. Então, todos nós estamos aqui, temos as nossas responsabilidades a arcar, né? São financeiras, muitas delas. E se vocês me ajudam a divulgar esse trabalho, eu fico muito grato, porque eu tô vindo aqui de coração contribuir, com todos e todas que puder. E se vocês contribuírem também, me auxiliando, me apoiando nisso, eu vou ficar muito feliz. E quem quiser mentoria, tem aqui embaixo o número do WhatsApp, pode entrar em contato. E também, uma coisa interessante aqui, baseado no comentário da Yane, ela perguntou se tinha alguma ferramenta em PDF para ajudar a ir guiando, ir orientando, organizando as informações desse curso. Eu fiquei pensando nisso, sabem como que eu poderia fazer isso? Porque no curso lá da Hotmart, que é pago, tem tudo, tem as ferramentas e tal, tem um monte de coisa que eu ofereço pra vocês. Mas aqui gratuitamente, eu fiquei pensando, e aí no curso número 2, que é o que eu vou lançar a primeira aula amanhã, no dia 13 de setembro agora de 2025, o sábado, no curso 2, eu vou, em todas as aulas, na descrição do vídeo, deixar um link de um quiz para vocês responderem, para vocês irem fixando o aprendizado. Então, eu quero agradecer a Yane pela pergunta que ela fez, porque fomentou eu fazer isso, e eu vou incluir, então, no curso 2 já esse quiz. A cada aula vai ter um quiz, vocês clicam lá no link, respondem, a resposta chega automaticamente no e-mail de vocês, para vocês irem conferindo, e vocês vão fixando, né, esse conhecimento, para que vocês consigam, né, ir aprendendo e desenvolvendo mais ao longo do processo aqui, nesses 27 cursos, são individuais. Cada perfil é um curso individual, 27 cursos. Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado a todas as meninas que comentaram, que informaram que a aula não estava com áudio legal, a todos que estão participando, e a gente se vê na nossa nona aula e encerramento desse primeiro curso. Tchau, tchau. Tá sendo interessante porque ela não quer ser encerrada. Olha que coisa legal, né, que tá acontecendo.